Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast, o seu podcast cultural. Hoje nós temos aqui a presença do Júlio Versolato, músico, vice-presidente da Ordem dos Músicos de São Paulo, que vai contar muita coisa legal pra gente aqui, certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Júlio, como você está? Tudo bem? Tudo Flávio, jóia? bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Flávio, muito obrigado. Prazer em estar aqui no podcast, uma excelente oportunidade. Em nome da Ordem dos Músicos do Brasil, quero agradecer a disponibilidade e em nome do presidente Márcio Teixeira, que hoje ele não pôde estar presente devido a alguns problemas burocráticos lá na Ordem dos Músicos, aí eu estou representando ele como vice-presidente. E também como músico aqui, morador aqui da região do ABC, a gente vai contar alguns causos aí, algumas histórias, né? Mais uma vez, obrigado. Muito bom, Julião. O Júlio que a gente já conhece de algumas datas, né? Algumas datinhas, hein, Brasa? E hoje no som nós temos aqui, ó, som, vídeo, áudio. O pessoal fala, Flávio, som e áudio é a mesma coisa, mas é que eu falo mais uma para ter mais uma palavra, entendeu? Para falar. Temos aqui o Brasilino, o Brasa, aqui com a gente. E pessoal, vamos lá então no nosso bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho do quê? Da cultura, da arte que você está aí do outro lado querendo saber, certo? Julião, conta pra gente aí como que você começou. Se foi mesmo lá na música, sei lá, se foi no desenho, se foi dançando. O que te inspirou pra você ir pra música? Bom, é o seguinte, eu nasci no Baeta Neves, um bairro que eu tenho bastante respeito, por sinal, tem bastante história da nossa família. E no Baeta Neves tinha a banda do seu Irineu. E assim como hoje, né, a gente precisa tirar as crianças da rua, a época também, na minha época de criança, também não era diferente. A gente ficava na rua brincando o dia todo. Aí as mães ficavam doidas, né? Por tirar esse moleque da rua. E era obrigatório todo mundo ir para a banda. Tanto que a banda do Baeta gerou aí na primeira safra. A maioria dos músicos que trabalham com artistas hoje são oriundos daqui, né? Então eu entrei na bandinha. Mas, assim, eu fiquei um tempo. Eu era um pouco rebelde, né? Então aí não me dei muito bem com a didática do seu Irineu. E acabei saindo da bandinha. Mas, assim, a música ficou, né? Já estava, porque já é uma questão de tradição e também por parte de avós maternos. Meu avô e meus tios, minha mãe nasceu na Moca, em Itu, foi morar na Moca. Meu avô fazia serenata na Moca. Então já tinha essa tradição. Meus tios também. E já tinha essa veia artística para o lado da família materna. E do lado paterno também, né? Minha família do meu pai, a maioria trabalhou com marcenaria, que também é uma arte, né? E juntou isso aí. E aí nós ficamos na banda, saí e depois fui levar minha vida. Fui trabalhar normalmente, mas aos 20 anos o negócio apertou. Eu fui no Maxud Plaza, acho que era. Meu irmão tocava. Foi a época que começou as discotecas. Tá. E começou a tirar bastante emprego de músico. Foi a época da transição da tecnologia com a música. Que foi uma coisa inevitável, não teve jeito. Só que a classe musical sentiu bastante, né? Porque foi fazendo a troca gradualmente. E aí o Baldo me convidou para ir assistir, né, a orquestra do Costita na época. Mas o seu irmão tocava, é isso? Meu irmão toca ainda hoje. Ele toca. Ele toca hoje com o Roberto Carlos. Tá. Já está há 15 anos com o Roberto Carlos. E ele toca na banda Savana, faz gravações. Tá. Ele foi para outra área. Eu já fiquei mais para a área dos bastidores, que é uma coisa que sempre me atraiu bastante. E eu assisti aquela orquestra e falei, nossa, coisa linda. Eu fiquei no camarim. E aí eu voltei, aí estava trabalhando num emprego fixo, já estava bem sucedido financeiramente, vamos dizer assim, né? Pela minha idade, né? Estava bem avançado. Mas aí eu fiz um planejamento e resolvi mudar a vida. Ou retornar ao que era para ter sido feito. Não sei até hoje o que é, mas o importante é que eu estou aqui hoje com as experiências todas do passado e estou utilizando em prol da música, em prol do músico. E aí eu voltei a estudar música, entrei na Fundação das Artes, depois comecei a trabalhar em orquestras de baile, bandas de baile, tinha bastante ainda essas formaturas, que também já estava chegando já a tecnologia. Tá. Reforçando, que é uma coisa inevitável, a gente também não pode ficar chorando e ir para o quarto chorar e apagar a luz, tem que abrir, encarar e ver o que dá para ser feito. Então é isso, e hoje estou aqui. Agora eu tenho uma empresa, ano que vem nós vamos fazer 30 anos que eu tenho empresa Orquestra Versolato para casamentos. Certo. E dentre esses processos, eu sempre também gostei de fazer trabalhos sociais e utilizar a música como inclusão, educação e cultura e cidadania.
Então, em cima desses 4 pilares, eu tenho alguns projetos que eu estou desenvolvendo no decorrer dos anos aí, desde a minha carreira musical, que acho que foi experiência do que eu fiz, da minha mãe também, que era uma católica fervorosa. Então, quando era criança, a gente participava dos eventos sociais, então você vai pegando um pouco de cultura, né? Sim. Então, a cultura influencia bastante na gente, para a gente poder administrar. Depois que você se torna adulto, aí é o resultado do que você viveu todos esses anos. Eu tive o prazer, em 2017, de receber uma ligação do maestro João Carlos Martins. Olha. Ele estava criando o projeto Orquestrando, Certo. que é uma ideia do maestro Villa-Lobos, que era juntar 1000 orquestras no Brasil. Aí o maestro me ligou, um domingo, 8 horas da manhã, eu atendi o telefone, eu falei, deve ser trote, aí desliguei. Aí ligou de novo, ô maestro, aqui é o maestro João Carlos Martins. Eu falei, caramba. Falou, eu tô com projetos, queria que você participasse, representasse o ABC aí. Eu falei, vamos embora, né? Nesse meio tempo, pouca gente sabe, eu já tá um pouco meio desgostoso com a música, que tá um caminho, não digo com a tecnologia a gente já se adaptou. Sim. E é isso mesmo, a música tá no seu espaço, a gente só tem que tomar cuidado um pouco para administrar isso. Mas o mercado musical, principalmente na minha área, eu falo da minha área porque não adianta eu falar das outras áreas, porque eu não sou entendido nisso, né? Na minha área, assim, estava a qualidade musical. Embora, se você falar que a qualidade está ruim, alguém pode ver eu tocando e falar, pô, esse cara não tem qualidade. Então, a qualidade é uma coisa subjetiva. Eu vou falar também da música, não da arte. A música, da arte em geral, não, porque eu também não sou mister em tudo. Eu vou falar da minha área. A música, ela tem coisas subjetivas, né? Sim, bastante. A pessoa às vezes fala que é músico, mas não quer assumir os encargos sociais, as obrigações. Ele fala que é músico só para ter o bônus, mas na hora do ônus ele não assume. Então, e aí também tem esse critério, por isso que existem as leis, né? A lei existe na humanidade justamente para a gente equiparar e dar um sentido de ponto de partida. Então, estava assim, essa coisa meio complicada em relação. Aí o maestro me convidou, aí em outubro nós fomos no Teatro Municipal, tinham 67 grupos do estado de São Paulo, aí ele me convidou para fazer parte dos 15 que ficariam com ele no palco. Já me senti assim privilegiado. Eu falei, pô, tenho que dar atenção, acho que é a oportunidade da minha vida. E aí eu conversei com o maestro, apresentei minhas ideias, que eu nunca consegui colocar em prática por questões sociais, questões políticas, né? E questões de tempo também e financeiras. Porque tudo envolve isso. Não adianta a gente querer fugir, ficar naquela ilusão à toa, que nem dizia o Johnny Alf, de, eu tenho um trabalho legal e vai aparecer um príncipe encantado, vai aqui me pegar. Não é isso. Tem que ir atrás, né? Tem que fazer os projetos, atrás, tem que... Você está perdido. Aí ele falou, pô, suas ideias são boas, você tem que... Aí o que eu fiz? Eu usava os projetos sociais com o nome do CNPJ da minha empresa, que é empresa de fins lucrativos. Tá. Aí eu falei, pô, preciso mudar o nome, né? Aí fiquei pensando, fiquei de outubro até janeiro. Aí em janeiro cheguei e falei pra minha esposa, já achei um nome aqui, ó. Orquestra Pública do ABC. Para abranger as 7 cidades. E pública, por que pública? O que é pública? O que eu pensei sobre público foi o seguinte. Você, por exemplo, você tem um trabalho. Pô, nunca toquei com uma orquestra. Certo. É orquestra pública, vamos fazer um trabalho juntos? Aí você vai ter oportunidade de tocar com orquestra. Porque assim, eu sei que você fala, pô, podia tocar com a orquestra de Santo André, legal. Também não estou me comparando, porque eu sei onde eu estou. Eu sei bem onde está o meu nível musical e onde eu quero chegar e o que eu quero chegar com música. Sim. Então é o seguinte, a Orquestra Sinfônica de Santo André é uma orquestra excelente, mas ela tem uma agenda complicada. A possibilidade de você tocar com eles, até desde que o maestro fala, pô, legal, gostei do seu trabalho, mas é complicado, porque ali não envolve só o maestro e você diretamente. Sim, tem a burocracia que funciona, a máquina. Então não é assim, você fala, pô, não consegui tocar com a orquestra, é aquelas coisas, né? Sair chorando, não pode. Então essa orquestra foi para isso. Aí nós fizemos, o maestro conseguiu um contato no SESI São Bernardo, nós conseguimos fazer um primeiro concerto. Aí o que eu fiz? Chamei o Robson Miguel. Eu sempre fiz isso com a orquestra, é de todos. Sim. Chamei o Robson Miguel, o Russo. O Russo. Chamei a Amanda, uma soprano maravilhosa, ela fez o musical da... Ai, menino, esqueci agora. O Michael Jackson admirava quem? Michael Jackson? Quem que o Michael Jackson admirava? A Diana Ross. Diana Ross, isso. Então, ela fez o musical, ela é uma cantora excelente. A Natália Serrano também é uma contralto excelente, ela faz concertos.
Então, tem muito artista aqui no ABC. Uhum. Só que eles, às vezes, não têm oportunidade. Ou, às vezes, participam com orquestras, mas dentro da programação. E não dá para você ficar à vontade. Então, eu juntei todas essas pessoas, falei, nós vamos fazer esse concerto. E aí nós fizemos, foi muito legal. E foi o primeiro para a gente ter uma ideia. Só para você ter uma ideia, assim, eu não sei, eu achei meio... A secretária do maestro comentou, que dia vai ser? Aí, para minha surpresa, o maestro não estava presente. Porém, toda a direção do orquestrando estava presente. Eu falei, pô, então, ele veio aqui dar uma olhada no negócio. Aí, o que aconteceu? A orquestra ficou assim, funcionando. Aí, em 2019, eu resolvi oficializar esse nome. E aí, nós fizemos o lançamento no Golden Square Shopping, que eles cederam o palco para a gente. Também teve os convidados, nós convidamos os artistas. E, para minha surpresa, lá eu cheguei, o músico falou, tem um senhor lá, o músico não, o segurança, tem um senhor ali comendo um lanche, ele perguntou de você. Eu fui ver o maestro. O maestro estava lá. Ele foi no concerto, uma quinta-feira à noite, foi lá assistir, foi prestigiar o lançamento da orquestra. Aí eu falei, pô, o caminho é esse. Agora o próximo passo é a gente divulgar e ver o que você vai trabalhar. Essa orquestra tem esse fim, para os músicos poderem utilizar para poder realizar um trabalho com um grupo maior. Mas esse projeto está rolando. Tá rolando, agora que está... E aí nós fizemos dentro desse projeto os projetos sociais que eu sempre quis fazer. Uhum. Tive o prazer de conhecer a Sociedade Fraternitas, que fica no Baeta Neves. Tá. Aí nós ficamos 1 ano juntos, eles também tiveram a paciência de ouvir o meu projeto, e nós ficamos aí fazendo alguns projetos sociais próximos ali a São Pedro. Foi legal, deu para entender como funciona. E assim, só seguindo em frente. Aí veio a pandemia, nós paramos, foi um momento de reflexão. Tá. Depois da pandemia, aí já organizei as coisas melhores e agora nós retomamos agora a Orquestra Pública. Em maio último agora, nós fizemos um grande concerto em prol da APAI. Nós fizemos no Buffet Napoleão. Até agradeço a Regina aqui por ceder um espaço maravilhoso. E todas as pessoas profissionais que foram todos voluntários, nós conseguimos mais de 400 pessoas. Olha. No evento. Tivemos a incrível presença da Vanessa Jackson. A Vanessa, em princípio, era só para gravar um vídeo para dar apoio. Uhum. Mas ela falou, não vou dar apoio, eu vou cantar. Vou cantar. E aí também, aí precisamos desenvolver os arranjos, né? Aí a Orquestra Baccarelli, a Fundação Baccarelli, eles tinham um arranjo que eles tinham feito o concerto. Conversei com o maestro, o diretor lá e o arranjador, eles também cederam para a gente o arranjo. Aí nós tocamos o arranjo, tocamos músicas, convidamos vários artistas, teve desde música sertaneja, viola caipira, Vanessa Jackson, música clássica e pouco de música brasileira. Então teve foi uma pouco miscelânea. De tudo. Foi, que a proposta é essa. Que legal. Essa orquestra, ela serve para isso. É para a gente quebrar um pouco de paradigma. Lógico que dentro do conceito que eu quero fazer. Uhum. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum interesse, não almejo, tanto, não vou falar pela idade também, né? E pelos objetivos. O que eu quero fazer com música não me atrai assim, eu chegar a reger uma orquestra e... Não é isso. Tem maestros excelentes aqui, que estão aí com seus 30, 40 anos, que estão no auge, estão fazendo esse trabalho. O meu trabalho é outro. É outra coisa. A música, eu tô usando ela como outra ferramenta. Não é outra coisa que eu estou utilizando a música. Que eu falei, inclusão, educação, cidadania e cultura. Esses 4 itens. Trabalho bonito, né? E centralizado para a primeira idade, dos 6 aos 12 anos. Tá. Que é justamente essa idade que vai preparar o adolescente. Que é onde a gente vê que fala, pô, o adolescente dá problema. Aí você vê o problema, mas qual é o problema que gerou o adolescente? É essa má formação que ele teve. Então, o nosso trabalho é só em relação a isso, é nessa idade. É passar para essa idade alguns conceitos que a música nos oferece. Às vezes você vê um músico aí e fala, pô, esse cara é meio louco, mas a estrutura musical e a disciplina que a gente precisa ter com música, né? A disciplina que a gente precisa ter com música, o que ela forma, a organização, o trabalho em equipe, a sincronia, a concentração, o foco, tudo isso, eu estou transportando para essas crianças. Olha, que trabalho. Então, a gente está com alguns projetos, lancei alguns esse ano. Puxa, e, sim, devagar, né? Porque não tenho verba, não tenho apoio. E também, às vezes, apoio precisa ser um apoio também mais consciente para você não ficar envolvido num apoio que acaba sendo apoio político, né? Isso é importante. O que me manteve até hoje é justamente isso, essa liberdade de eu não estar amarrado
a um partido político, alguma coisa para a gente poder fazer E- seguindo a dinâmica. E esse trabalho que você está falando aí, você tem ideia de também expandir, por exemplo, para empresas? As empresas não veem muito esse lado, né? Assim, de fazer um trabalho de apoio, né? Assim, com verba mesmo, de estrutura. Você Então, acha que tem? Aí é que tá, uma coisa também que eu aprendi com a vida, acho que a gente também... Você tem que estar preparado, né? Uhum. Empresa nós estamos vendo já, mas o Tá. que acontece? Tanto o Lei Rouanet, PROAC, ou alguns outros incentivos, você precisa preencher os requisitos. Sim. Você preenchendo esses requisitos, vai aparecer empresa. Às vezes o músico fica meio, tem um projeto legal, mas ele fala, pô, não dá certo. Não dá porque ele está indo no amor ali, mas ele tem que parar um pouco o amor. Ele não vai para o lado das Ele coisas tem que parar ter, o amor né? e tem que chegar e falar o que é racionalmente, o que eu preciso, quais são. É a tabelinha, não tem jeito. Uhum. Ó, ter CNPJ, KNAI tem que ser não sei o quê, ter mais não sei quantos anos, e não sei o quê. Se tiver criança, você tem que ter espaço, tem que ter não sei o quê para cadeirante, você tem que preencher o requisito. Você preenchendo, a empresa aparece. Uhum. Porque é o seguinte, as empresas elas querem um negócio pronto. Por isso que existe, o que eu falei para você, existe lei, né? Sim. A lei é para a gente tornar um parâmetro. Ó, a partir daqui vamos fazer, antes não dá. Certo. Então é isso. Aí nós estamos agora se adaptando a essas as regularidades, o que precisa para a gente seguir em frente. Que legal. Um trabalho muito bonito, né, Brasa? Trabalho muito top mesmo. Então é uma coisa. Né? Estruturado. Então é uma coisa que eu sempre fiz, mas assim, eu até comentei lá eu tive em Brasília na pandemia, Uhum. porque eu tive um dissabor aqui em São Bernardo. Não, tive vários, né? Aliás, não é culpa da atual prefeitura nem da anterior, é uma coisa meio cultural aqui na cidade. Eu não sei, a cultura aqui não consegue deslanchar. Sei, entendi. Não estou fazendo crítica ao atual prefeito, ao secretário. Eu conheço o secretário. Eles fazem o que pode ser feito. Uhum. Mas, assim, é uma questão, não sei, é cultural. E o ABC, vou falar de São Bernardo, né? São Bernardo eu vou falar também da minha área. São Bernardo é um polo exportador de músicos. Sim, ixi, verdade. Então, o que acontece? A cidade não supre a qualidade dos músicos que tem aqui. Uhum. Então, São Bernardo sempre foi isso, exportador. Você vem, estuda e sai. Talvez seja por isso, né? Porque a prefeitura investe na pessoa, Uhum. mas ela não consegue gerar renda aqui. Aqui. Não gera renda aqui, não deixa impostos. Mas eu já acho que já é um problema de por que não consegue gerar, porque já não é problema do músico. Uhum. Porque música é o seguinte, é estudar arte, estudar qualquer coisa na vida é igual uma criança, você vai crescendo, chega uma hora que você precisa, igual os meus projetos. Eu comecei fazendo poucos, mas chegou uma hora que eu preciso agora das verbas que estão disponíveis em todas as federações, né? Uhum. Federal, municipal, estadual, que estão disponíveis para esse fim. Então, assim, o nosso crescimento agora é burocrático. Você precisa crescer para poder usufruir e dar o projeto. Porque quando eu fazia antigamente, a gente fazia, ia lá, pagava, Uhum. mas o negócio vai crescendo. Você está crescendo porque está dando certo. Sim. Se está dando certo, você precisa procurar os órgãos competentes. Então é isso. Aí São Bernardo exporta. Ela não tem condições de suprir a qualidade musical que existe aqui. Fica meio condensar assim, Então, né? aí eu não sei aqui, se talvez aí a você tem que prefeitura expandir, ou né? fica essa cultura, pô, o pessoal não gera renda, mas aí é questão já de fazer uma política pública, fazer parceria com órgãos que representam a categoria. Sim. Tipo, justamente a Ordem dos Então, Músicos, a Ordem dos que é Músicos importantíssimo, né? É um órgão muito importante que a gente pode ter um tempo para conversar depois, que as pessoas não têm noção do tamanho que é essa Ordem dos Músicos, o tamanho e a importância que ela tem. Começa que ela é um órgão federal. Uhum. Então, assim, não é uma coisinha, não é uma coisa de esquina. Não, ela tem representatividade federal. Então, assim... Um órgão super importante. E ela serve justamente para representar o músico nos órgãos públicos. Uhum. Que é o que a gente está fazendo aí, mas aí... A gente vai falando. Mas, ô Julião, conta um pouquinho pra gente agora. Você falou da orquestra, né? Que você tem, que são 30 anos, né? Como que é esse trabalho de vocês do casamento? O que as histórias um pouco que você tem com esse pessoal da orquestra? Quantos músicos tem? Então, a orquestra, nós montamos em 94. 94. Eu casei em 94. Uhum. É que eu sou assim, eu sou dinâmico, mas as pessoas falam, como é que você... Eu sou dinâmico, mas eu tenho meu lado burocrático. Eu escrevo bastante, eu planejo bastante. Eu falei, vou casar. É metódico, né, que você falou, né? É um metódico meio... Não mais, muito. Mais ou menos. Eu não sou radical. É igual ser perfeccionista, né? Pô, perfeccionista deve ser uma coisa complicada, né?
Agora, então, eu digo que eu sou um perfeccionista light, né? Eu não chego ao Certo. extremo de chegar a ficar doente. Uhum, A gente tem que entender também que é o seguinte, você faz, mas não é porque você fez, tem que dar certo. uhum, Você faz, mas é o seguinte, vamos buscar, se deu problema, volta. entendi. Às vezes o perfeccionista, ele não deu errado, ele já fica louco, fica deprimido. Eu não deu certo, é o seguinte, vira a página, vamos fazer de novo. Uhum. Então eu tenho esse lado mais empreendedor que me ajuda um pouco na programação. Então eu falei, vamos casar, sossega o facho, depois a gente monta a orquestra. E foi legal. No primeiro ano a gente já conseguiu um espaço grande, porque tinham poucas orquestras de casamento. É verdade. Tinha Assim, a pioneira de São Paulo foi o Bacarelli, que eu tive o prazer de conhecer o maestro, o Bacarelli, uma pessoa inteligente. Uhum. E ele também tinha bastante envolvimento na igreja. E ele gerou um mercado de trabalho onde ele esquecido, ele organizou tudo. A orquestra, isso. E utilizou mão de obras especializadas, foi fazendo. E aqui no ABC nós tínhamos 4 grupos, acho. Aí eu consegui me encaixar no mercado. Aliás, desses 4, acho que só eu sobreviveu. O restante, eu não sei se estão nativos, assim, mas eu não vejo na mídia. 2 eu sei que pararam, encerraram as atividades. 1 eu não sei se eu não vejo na mídia, não vejo também. Se continua, mas também não ver não significa. Às vezes ele está quieto para dar às vezes tem que dar 2 passos para trás para dar um para frente, né? E eu procurei sempre me manter, né, um pouco na mídia e também nos trabalhos para a gente poder manter isso em forma. E fomos indo aí nesses 30 anos, sempre se aperfeiçoando, é que nós falamos em off, né? Não adianta você ver uma novidade e ir no quarto chorar e trancar a porta. Não, você tem que falar qual que é a real do negócio aqui. Sim. Porque você tem que se atualizar. Hoje, por exemplo, eu estou com 60 anos, os meus clientes são de 25 a 30. Uhum. Se eu tenho a sorte de ter um filho de 27 anos e um de 13. Então eu fico meio antenado com as coisas. Porque eu acho que se eu não tivesse esses filhos, eu acho que eu estaria com um pensamento que não é antigo, é um pensamento da cidade que às vezes você não consegue acompanhar o ritmo da moçada. É verdade. E eu procuro ler sempre, procuro estar sempre acompanhando os grupos, até essa geração em Instagram de outros países, para ver como é que tá a moçada, porque, não adianta você ter uma ideia e ficar com essa ideia aí a vida toda que... Você sabe que você está falando uma coisa que eu nos cursos que eu dou, eu tenho adolescentes, né? E eu tenho criança também, mas mais agora eu tô com mais os adolescentes e o pessoal mais velho também. Mas os adolescentes é incrível, que você vai vendo, aí você vai aprendendo, né? Você fala, caramba, eu preciso prestar atenção, porque eles falam umas coisas que eu preciso, é diferente, né? Às vezes você fala uma coisa que é da nossa época, vamos dizer assim, né? Outro dia até comentei isso, que é a mesma coisa. Eu falo sempre porque é o que aconteceu mesmo. Por exemplo, de cair a ficha, né? Outro dia eu falei outro negócio lá, que eu falei, nossa, velho, isso aqui é... Eles não entenderam nada. Né? Antigo, hein? Eles ficam olhando assim e falou assim, olha, o que eu tô falando? Você precisa atualizar. Aí você fala, não, eu preciso, né, ver o que eles estão pensando, o que eles estão falando, porque é isso que você tá... Aí a gente fica, pra gente não ficar atrás, né? Você tem que, pelo menos... Senão você vai fica. Virar tiozão. Você fica tiozão e fica velho. Fica velho, então não pode. Não pode. Não pode. Porque a sociedade, ela sempre foi... Os problemas da sociedade sempre foram os mesmos. O que muda é a linguagem e que está à volta. Sim. E hoje as linguagens que estão buscando linguagens alternativas é o que a gente buscava alternativa. Sim. Mas assim, como eu estou sempre... Meu público, ele não vai envelhecer comigo. Eu estou sempre com um público novo. Então eu tenho por obrigação estar atualizado. E é lógico aí, se você puder injetar um pouco da sua experiência, com cuidado também, não vai querer pôr uma coisa que foi legal em 1980, mas hoje não funciona. Então você tem que descartar. Você tem que pegar o que funcionou em 80, dá uma mesclada. Você pega igual o computador, você fala pro cara, muda aí, faz um... Aí você adapta para a nova geração. Aí o pessoal, que nem são os grupos que a gente lança para eventos, essas coisas. Eu sempre fui um pouco assim bem na vanguarda para lançar as coisas, né? Eu me recordo, não vou falar que fui o primeiro, mas os casamentos, por exemplo, nós tínhamos os trompetes triunfais que anunciam, ficou aquela bandeira. Quando começou isso, os músicos usavam um padrão. Eu falei, pô, não é padrão. Aí fiquei pensando, né? Coisa antiga. Como é que eram os castelos? Cada castelo tinha sua bandeira, né? Aí eu mandei fazer uma para mim. Eu fui, acho que não sei, um dos primeiros que começou a usar um logotipo, um brasão próprio, não um padrão. Porque você ia na Orquestra João, na Orquestra Alberto, era o mesmo brasão. Que era um anjinho, que acho que até hoje usam ainda um anjinho.
Aí eu falei, não, eu vou usar o meu, porque eu vou assumir, é minha bandeira. Uhum. E aí os grupos começaram. Eu usei o meu tem todo um significado, o logotipo lá, a heráldica, né? Tem toda uma história, né? Que eu me preocupo com essas coisas, que é importante você não fazer nada aleatório, né? Sim. Tudo tem que ter arte. É que nem aqui, ó. Então. O nosso tem uma... Né? Então, tem um uma significado. Ideia, tá vendo? Né? Não é assim, vou pôr que ficou bonito. Uhum. Hoje eu vejo alguns logotipos, o cara põe lá, parece que é um banner, né? Aí o noivo vai casar, a noiva tá entrando no altar assim, fica 2 banners da propaganda. Aí a noiva, além de estar pagando a orquestra, tá fazendo propaganda pro cara. Então, aí já é uma coisa... Então, aí já entra outro detalhe, que eu tive o prazer de fazer um curso com a Cláudia Matarazzo de etiqueta, regras de etiqueta. Aprendi bastante. Ela tinha programa na Gazeta, né? Então, que é justamente por isso que é o seguinte... Você como prestador de serviço, principalmente para casamento, e hoje com os casamentos modernos, mas é o seguinte, o casamento fica moderno, mas não perde a essência. O carro é elétrico, mas continua com roda. Não tem? A roda, desde quando usa roda? Ixi. Então é o seguinte, eu faço o casamento seguindo algumas regras. É lógico que a lataria, o motor, essas coisas, você pode alterar que é para atualizar com a geração. Hoje a Honda é carro elétrico. Mas só que é o seguinte, tem roda, tem volante, tem as coisas que usavam em 1900, quando lançou aí o automóvel. Então a gente tem que ficar atento a isso, passar para a geração nova, eles entenderem que é o seguinte, não é uma festa cerimônia de casamento, é um negócio... Você tem que prestar atenção em alguns detalhes, para você não pagar mico, e você também, você como prestador de serviço, o cliente não quer saber. Ele pensa que você é um músico, faz casamento, ele entende, acho que ele entende que você resolve tudo. Mas eu acho que ele tem que entender isso e eu tenho que entender que eu tenho que entender tudo. Por isso que eu fui fazer um curso de cerimonial, de etiqueta, para quê? Eu trabalho com música. Mas para que você foi fazer isso? Meu amigo, para entender como funciona a etiqueta, para não ficar inventando moda para você. Entendi. Às vezes a gente faz casamento com pessoas que moram em outros países, vem os convidados, são outras regras, outra cultura. Aí você faz do seu jeito, põe aquele banner lá, o cara fala, meu Deus do céu, aqui no Brasil é assim esse negócio. Aí fica a orquestra sentada assim lá da igreja, fica aquele monte de banner assim, só falta pôr um neon ali, né? Meu, não é isso. É sutileza. Uma outra coisa que eu, assim, não é conservadora, é regra de etiqueta. Os músicos hoje, em cerimônia de casamento, eu só utilizo smoking. Os músicos. Tá. Mas negócio velho, antigo. Não é velho, antigo. Isso aí usa desde 1800. É um tipo de roupa que é uniforme, preto e branco, as cores básicas. Não chama atenção, fica elegante. Isso na igreja, tá? E não concorre com outros. E, assim, eu vi um casamento de uma cantora, num vídeo aí, né? A gente também tem que ver, né? Claro, tem que estar E é o seguinte, ela estava mais bonita do que as madrinhas. Aí eu pergunto para a noiva, você quer o quê? Você está oferecendo um show ou você quer música para sua cerimônia? Então a gente tem que saber o limite. Eu ofereço música para cerimônia. Às vezes quando começa a ficar um negócio over, eu falo com a noiva, ó, nós vamos aparecer mais que vocês. E aparecer não é naquele negócio de vaidade. É no lance de etiqueta mesmo, de regra. A pessoa mais importante no evento é a noiva e o noivo. Depois os pais, o padre, tem hierarquia. Certo. Mas você pode levar isso leve. Agora é o seguinte, você chega lá, a banda tá lá, ou senão, um tá de jeans, outro tá de camiseta, outro tá não sei o quê. Porque negócio feio. Aí eu já vou falar da minha profissão. Aí já, desleixo do músico. Porque é o seguinte, fala, não, eu vou lá, mas não tem essa de vou lá. Você vai lá, mas é o seguinte, aí você vai tocar num bar lá, um cliente ou algum cara fala, pô, músico é tudo igual. É generalizar. A gente não tem noção de que um ato seu, você está representando toda uma cadeia aí, né? Por um todo, né? É verdade. Então é o seguinte, faz a sua parte, faz bonitinho. Que nem casamentos em sítio já não fica legal o smoke, pode ser usar paletó e gravata aberto. Mas assim, é de uma forma que fica elegante, mas não chame atenção. Entendi. Que nem a casaca. Os músicos usam casaca para fazer a clarinada. Aí o cara fala, por que não usa paletó? Não, porque casaca já remete para corte, essas coisas. Entendi. Para o instrumento. Mas geralmente o noivo está de paletó e gravata. Vamos imaginar que 2 músicos coincidem de estar com o mesmo paletó e gravata. Ficam os 3 no altar, o noivo e os 2 com a mesma roupa. Isso é um furo. A noiva vai e erra. Então, mas isso é um problema é um problema isso. Então tem... Entendi. Pô, noiva, fale agora. O que é o noivo aqui? Então é isso, a gente trabalha para isso. Tem que estar sempre antenado e... Meu amigo... Sim. Dormir com o olho aberto, olho fechado. Tem que sempre estar esperto, né?
Pessoal, nós estamos aqui batendo um papo super legal com o Júlio Versolato, músico, vice-presidente da Ordem dos Músicos de São Paulo, e que vai contar também um pouquinho da Ordem pra gente, né, Júlio? Isso. Fala um pouquinho pra gente então da Ordem dos... Desmistificar, tirar esse fantasma da Ordem dos Músicos foi a melhor coisa que aconteceu. Para isso, bom, eu vou só falar assim, eu sempre quis participar da Ordem dos Músicos. Uhum. Como eu trabalhava em São Paulo, tocava na orquestra, eu fiquei 25 anos indo para São Paulo todos os dias. Então, nos intervalos, eu ia para a Ordem dos Músicos. Uhum. Que eu queria saber, como eu falei, o meu irmão ele tem uma carreira, mas o dele é mais palco. Eu gosto mais de bastidores, ver como funciona, fazer a máquina andar. Porque eu sempre pensei isso, o músico ele precisa ter, não adianta você ser um gênio e ficar na sua garagem lá esperando o príncipe encantado descer. Não vai descer. Não vai, não adianta. Uhum. Você tem que empresariar, você tem que ser empreendedor, ou você tem que buscar coisas que tem que sair da toca, não tem jeito. Enfiar a cara, né? Vai lá e... Não adianta. E com estratégia, também não adianta enfiar a cara. De qualquer jeito, né? E eu participei quando o Wilson Sandler era presidente. Sim. Ia na ordem lá. Depois o professor Roberto assumiu, que era o vice-presidente. Depois a ordem teve uma intervenção federal, aí o Márcio assumiu. Eu fui fazer a visita também, que eu fazia de costume. Uhum. E aí eu senti assim, que o Márcio ele é uma pessoa... é uma pessoa bem intencionada. Uhum. Ele sofre bastante lá na ordem, porque o sistema é rude, né? E a gente tem que fazer aquele negócio. Você tem que ver como o sistema funciona, impor seu caráter, a sua índole, né? E seu propósito, e ir adaptando. Aí é a parte política, que é a parte que o músico não há necessidade de fazer, porque existe um órgão para isso. Uhum. Mas da ordem eu vou voltar. Em 1947, no governo Gaspar Dutra, salvo engano, havia os cassinos. Cada cassino empregava mais de 50. Tinha orquestras, tinha bailes, dançarinos. Tinha todo um staff. Sem contar que tinha outra parte também, que era garçons, cozinheiros, mas é isso aí, vamos resumir toda essa estrutura que funcionava o cassino, que gerava uma cadeia enorme de trabalho. Eu vou resumir aos músicos, que é o que interessa para mim. Não que os outros não interessam, mas é o que eu mais me dedico. O Gaspar Dutra, na campanha, disse aos donos de cassino que não ia acabar os cassinos. Então, tudo bem, ele teve apoio, ganhou a eleição. Uma semana depois, ele baixou um decreto cancelando todos os cassinos, fechando. Mas foi da noite para o dia. Você tocou no cassino hoje, no dia seguinte não existia mais. A partir daí, todo esse staff artístico ficou sem emprego. Aí nós vamos começar a ver, sem emprego. O músico não era profissão. Uhum. O músico, assim, ele era comparado, assim, é uma palavra... ele era comparado, assim, a prostituta e músico, que era coisa da época. Porque para você trabalhar à noite, você tinha que pedir autorização. E quem trabalhava mais à noite, estava à noite, eram as prostitutas e os músicos. Então você tinha que pedir autorização. Aí o maestro José Siqueira, um paraibano que fundou a Orquestra Sinfônica Brasileira, procurem conhecer no YouTube e no Google, maestro José Siqueira. Esse cara revolucionou aqui o Brasil em termos de organização. Uhum. Eu admiro muito ele porque ele é dessa parte que eu gosto, que é a parte da estrutura, da montagem, de deixar tudo pronto para o músico poder trabalhar. Ele começou a se incomodar com isso, que o pessoal perdeu emprego, não teve fundo de garantia, não tinha nada, porque não era emprego. Você trabalhava lá, fazia o cachê e recebia. Aí ficou todo mundo desolado. Isso, e o que aconteceu? E aí ele foi organizando, em 57, 56 mais ou menos, foi criada uma Associação Brasileira de Músicos, que já era a ideia da Ordem dos Músicos. Siqueira montou para ver, para estruturar. A Ordem dos Músicos ela é baseada na construção da Ordem dos Advogados do Brasil. Entendi. Temos duas ordens só no Brasil, Ordem dos Músicos e Ordem dos Músicos do Brasil. Para você ver a complexidade, o carinho e a atenção que o maestro José Siqueira, maestro Eleazar de Carvalho, Radamés Inhatli também, os maestros da época, a todos apoiaram a criação. Em 60, eles levaram o projeto de lei para o presidente Juscelino Kubitschek, que aí ele transformou em lei, que é a Lei 3857/60. Uhum. Então, a Ordem dos Músicos ela foi criada em cima de uma lei. Para ela deixar de existir, muita gente fala, a ordem acabou. Não acabou, ela foi criada numa lei, é uma lei. Uhum. Que nem eu não tenho uma lei, proibido fumar. Só que essa lei é uma lei mais branda, mas a nossa lei é uma lei federal.
Então, a função da Ordem dos Músicos é regulamentar a profissão. A partir de 1960, todas as escolas, conservatórios, toda a área que tinha música, os músicos tiveram que se regulamentar. Foi um avanço muito grande para quem viveu a época e viu os problemas que tinham antes da regulamentação. Uhum. Porque não era regulamentado, você não tinha nenhum direito, assim, nada. E não tinha representatividade. É isso que é importante. É a mesma coisa se votar num deputado, num vereador. O que esse cara faz? Ele é um representante legal seu. Porque nós vivemos numa democracia e tudo na democracia é público. A prefeitura da minha cidade não é do prefeito. Ele administra. Nós o elegemos para ele administrar. O vereador aqui que faz as leis, ele nos representa. Então, a democracia como funciona? Quanto mais representatividade você tiver, mais poder você vai ter para pressionar o seu representante a fazer leis. E o que esse cara faz? Ele vai fazer uma lei, entrando a lei em vigor, pronto, cumpra-se. É aquilo que eu falei para você que precisa da lei. A gente precisa da lei. Não existe... Você precisa da lei. Aí regulamenta. Então, a Ordem dos Músicos foi isso. Regulamentou a profissão. A partir de hoje, você toca. Aí, no código... Para você provar que você é um profissional em alguma coisa, tem lá na lei do Código do Consumidor, acho que você, a partir do momento que você recebe por fazer algum trabalho, você já está trabalhando. Sim. Então é isso. Então o músico tem que entender o seguinte: não quero que... Você está trabalhando, você é músico. Eu até ouvi um comentário de um advogado, eu consegui o contato dele, que eu estava querendo faz tempo. Ele comentou o seguinte: o ônus de ser músico, de novo, da minha área eu estou falando, é o seguinte: não é que você tem tempo mais livre. O músico, ele trabalha com aquele tal de ócio criativo, né? Isso. Que as pessoas falam, pô, o cara não está fazendo nada. Mas só o fato de um músico estar ali na Praça da Sé ali, ele já olha, ele vê a população. Porque a função do artista, na realidade, é relaxar e oferecer lazer e entretenimento para a população. Sim. O artista é importante. O patrimônio artístico é importante. Você quer ir num bar, alguma coisa, quer relaxar. Porque é isso, é a história da cigarra e a formiga. É bem isso mesmo. As pessoas falam, vou até mudar um pouco da ordem, que eu tenho uma teoria sobre essa história da cigarra e a formiga. As formigas trabalhavam porque tinha cigarra cantando, acalentava. Aí o que aconteceu? Aí veio o inverno, deixaram a cigarra fora, mas depois se ligaram e falaram o seguinte, pô, sem a cigarra a gente não consegue essa estrutura que a gente tem. Sim. Porque é o seguinte, a arte, ela te dá um conforto espiritual, conforto mental, um conforto, ela te dá um conforto. Porque é natural nosso, não é eu só falo música, ele quer ver porque ele quer ver o lado dele. Não, eu não sei porque eu tive essa aptidão de ser músico, mas eu sou. Mas eu procuro ler e entender qual a nossa função na sociedade. Sim. Porque não adianta você só querer tocar e não saber para que você sai para a sociedade. Por que existe Departamento de Cultura, Ministério da Cultura? Pô, se existe Ministério da Cultura, é uma coisa importante. Sim. Então não é o seguinte, eu vou sair tocando. Você tem que entender qual que é... O que é a população? Então é o seguinte, nós somos empregados da população. A gente tem nosso trabalho, tudo, mas você tem que ver o que a pessoa precisa. Porque a gente depende da população. É a formiga, a cigarra. Aí um cara lá, chegou lá no formigueiro, uma festa, mas não tem música, não tem nada pra gente relaxar aqui agora. Aí convidou a cigarra. Aí viram que são pessoas, seguinte, enquanto a cigarra estava ali no verão, ali, ela estava trabalhando e fazendo ócio criativo, vendo o que ela podia fazer para acalmar as pessoas. Trabalhar para não ficar tão árduo, o sextou que todo mundo faz, né? Sim, sim. É para te amenizar, porque se você sem arte, meu amigo, você espana em uma semana. Aí descobriram que é o seguinte, pô, é uma coisa necessária. Então é o seguinte, é importante, a gente precisa da arte em geral. Sim. Os artistas, a gente precisa. Agora o que o artista precisa é tomar uma consciência profissional do que ele faz para a população. Porque às vezes a pessoa não avança o sucesso porque ele não oferece o que a população quer. Mas aí entra um músico radical e fala, não, eu não quero tocar isso, que eu quero tocar o que eu gosto. Então tá bom, então arruma um patrocinador e vai tocar o que você gosta. E toca o que você gosta. Agora, enquanto você depende de verba pública, de cachê do bar, que o dono do bar fala, eu quero que toque músicas dos anos 70, 80, por exemplo.
Você não vai querer chegar e tocar um autoral, porque o dono do bar não quer, porque ele já sabe que é o seguinte, o público dele quer aquilo. E você tá ganhando para isso. Essa é a sua função social. Legal, aí você ganhou lá do bar, ganhou da Lei Rouanet, não sei o quê. Guarda uma graninha, 10% do que você ganha. No final do ano você vai no teatro aqui, faz o seu show autoral. Ou grava um CD e você vai montando o seu release. Sim, é isso. Sim. Aí se o seu trabalho autoral for de interesse social, aí a sociedade, pô, legal, gostei disso. Aí você vira um artista. Essa é a ponte do músico e do artista. O músico é o cara que faz a música. Sim. E o artista é a ponte. Você virou artista, tudo bem. Aí você já consegue, com o seu trabalho autoral, conseguir angariar a simpatia do público. Agora, caso contrário, meu amigo, é isso aí. Você vai tocar no bar feliz da vida, eu sempre ia. Eu toquei em shoppings, toquei em hotéis e eu toquei no Transamérica, no Maxud, no Mufarrege, tocava em hotéis com piano bar. É o seguinte, eles queriam, pessoas do mundo todo. Aí eu vou tocar coisa autoral. Não tem como, né? Pô, o dono do bar falou bem. Pô, tudo bem, legal isso aí. Mas vai fazer sucesso um dia. Mas aqui no meu bar não. Aqui eu quero... Aqui é o seguinte, aqui é a roda. É o negócio, o comércio girando. Sim. Aqui o negócio tem que girar, bicho. Sim. Eu faço que nem cozinheiro. Eu faço uma lasanha, mas eu faço uma que eu ponho ovo. O dono do bar fala, pô, mas não vende esse negócio aí. Não, mas é autoral. Não, mas não vende. O que o cara quer é lasanha normal. Normal, é. Então é isso. A gente tem que entender essa diferença entre artista e músico. Você, no final do ano, vai fazer um show autoral, você é o artista. Show Júlio Versolato, em concert, não sei o que, põe o que você quiser. Foi 2 pessoas, você fala, legal, fiz meu show, gravei. Agora é o seguinte, o cara me chama pra tocar num bar no dia da Namorados, eu vou ter que tocar lá, eu sei que vou te amar as coisas lá. Não tem jeito. E com amor e carinho, porque é o seguinte, desse trabalho eu vou ter uma verbinha pra eu fazer meu autoral no final do ano. Sim. Então isso tem que pensar. Agora, sei tocar revoltado num lugar. Você vai ficar revoltado a vida toda, vai ser um músico revoltado e pronto, não vai resolver nada. Músico revoltado, artista revoltado não serve pra nada. Não serve pra nada, é a gente tem que estar bem. Você sabe esse é o nosso trabalho. Isso que você está falando, eu também, assim, logo que a gente começa, né? Eu já comecei na coisa assim de achar que eu era baita compositor. Quando comecei a fazer violão, ideia, aí eu fazia minhas músicas, tal, letra, né? O pessoal da escola gostava, tocava. Eu falei, nossa, né? Aí eu falei, um dia eu quero fazer um show com as minhas músicas. Mas acontecia isso, você ia tocar nos lugares, você tinha que tocar o que o pessoal gostava. Aí eu comecei a entender, eu falei, o pessoal... E aí eu comecei a pegar as músicas mais, né, chavão, assim, que eu sabia que todo mundo cantava junto, tal, né, mesmo... Aí até que um dia eu consegui fazer o meu primeiro show só com música minha. Eu falei, não, show no teatro, só com música minha, parará. Isso. Aí, né, Brasa? Aí fiz lá aqueles shows que era só... Esse é o seu trabalho individual. Artístico. Mas aí o cara fala, Flávio, você não quer fazer lá um casamento, tal, não sei o quê... Né? Você pode tocar no casamento mesmo, depois na festa lá, tal. Aí eu falo, lógico, aí eu vou tocar músicas que não são minhas, né? Aí eu vou tocar música... Aí você é músico, o músico é o seguinte, eles têm que estar apto a prestar serviços musicais. O artista não. Então, você dividiu, eu dividi minha carreira. Eu tenho meu trabalho artístico, tenho meu trabalho musical não é artístico, musical de músico. Eu presto serviços. E agora eu tenho meu trabalho social. Você não pode misturar tudo num balaio. Sim. Vou querer no meio do casamento falar eu quero agradecer, não sei o que, a entidade. Não, eu falo, bicho, eu paguei você pra... Você está fazendo um serviço social aqui. Então é o seguinte, a gente tem várias leques, várias opções, é só dividir. Agora, desculpa, eu já fui para outro caminho, voltando para a ordem dos músicos. Volta para outro, então vai. Não, mas pode falar da ordem. Aí, em 1960, todo mundo obrigatório ter carteira, inscrição. Então ficou esse furor aí até 1964. Em 64, nós tivemos o governo militar. Tinha algumas regras. O outro tinha, cada governo tem uma regra. Aí ali, o que aconteceu nesse período? Para você ver a importância da classe artística. Todas as associações, autarquias, tudo de artistas, vão sofrer intervenção e vai entrar um interventor. Aconteceu em todas. Vou falar da ordem. O doutor Wilson Sandoli assumiu em 1960 por indicação, acho que de um general, não lembro de quem. Isso aí eu não... Infelizmente, eu estou procurando a história da ordem, mas assim, não tem... Não tem muito... Eu vou quando o pessoal mais de idade vai lá, eles falam que era, e a gente só tem esses relatos, mas assim, não dá para ver a veracidade porque não tem documento. Não tem... Difícil achar. Difícil. Né? Olha... Eu estou procurando ali nos acervos da ordem, mas a gente está... Eu estou montando uma linha do tempo, em breve a gente vai poder pôr na internet.
até o pessoal saber como é que é e a importância da ordem. Aí o Sandoli ficou 45 anos na Ordem dos Músicos. Esse foi o motivo do ranço, né? E de tirar o crédito, a credibilidade da autarquia à ordem. Que Eu conheci ele também, o Wilson então, Sandoli. as pessoas misturam autarquia à ordem com o Wilson Sandoli. Uhum. Mesma coisa, você tá com uma orquestra de 40 músicos, tem um cara lá que tá tocando mal, você fala, pô, essa orquestra é ruim. Não, é só trocar o músico. Então, assim, às vezes generaliza. Uhum. Que é mais fácil também, né? O ser humano, eu também sou, todo mundo é. Uhum. A gente quer o mais prático que tá rodando. Uhum. Não quer ficar pesquisando muito. Então é o seguinte, a autarquia sofreu na administração dele. Teve muitos ganhos, que nem era obrigatório ser inscrito. E isso ele levava a pau e a ferro, porque era obrigatório e tinha poder de polícia. Sim. Agora vamos analisar. Nesse período, o Brasil estava tenso, era assim mesmo. Então o Wilson Sandoli fez valer. Então é o seguinte, você não podia tocar em nenhum lugar que não fosse inscrito. Aí o que aconteceu? O lado negativo é que ele era muito rígido nessa cobrança. Mas o lado positivo é aquelas coisas, né? O pessoal reclama do pai do Michael Jackson, mas o Michael Jackson só seria o Michael Jackson, não seria se não tivesse o pai dele. Uhum. Então algumas coisas não tem explicação. Então você tem que ver o que é de bom lá. O que aconteceu? A profissão de músico, não artista, de músico, era valorizada porque tinha tabela, era obrigatório ter, tinha nota contratual, então não tinha espaço para furo. Só que essa rigidez, essa coisa, afetava alguns interesses de talvez contratantes ou dono de casas que queriam, lógico, tem gente que visa só lucro, né? Sim. Então é o seguinte, pô, você tem que pagar a tabela hoje, só um exemplo, R$200 cada músico, pô, mas essa Ordem dos Músicos me atrapalha, meu. O que eu faço para acabar com esse povo aí? Uhum. Que aí eu vou começar a pagar 100. Que aí eu vou ter mais lucro. Entendi. Então, isso foi bom que segurou. No período dele, não houve nenhum problema de você atravessar. E os músicos também, mesmo não frequentando a ordem, eles tinham essa rigidez seguinte. Você ia tocar, você tá lá no bar tocando. Eu ia dar canja, que tinha muito canja antigamente. Hoje a gente tem as orquestras experimentais, tem um monte de coisa, mas antigamente para você entrar no mercado você tinha que dar canja. Canja é o seguinte, você vai lá e toca uma entrada. Aliás, a canja não era nem para você ir tocar, era pro cara do seu lado ver você tocando e falar, pô, esse cara leva jeito. É. Eu comecei assim nas orquestras, eu fui lá, você ia tocar, não é tocar de graça. Falar, vai tocar, não vou tocar de graça. É aquele músico fica no quartinho trancado. Uhum. O tocar de graça é o seguinte, tem um limite. Que nem você ia nas orquestras, o cara via você tocando, me dá seu telefone, aí um dia eu preciso de um sub. E às vezes você ficava na orquestra de baile, você ficava o baile todo tocando do lado do cara para você pegar o repertório, para quando esse cara tivesse outro trabalho, você ele te chamava. A vez dele. Isso. Porque é o seguinte, tinha essa responsabilidade também, é o seguinte, substituto, ou você manda um igual a você ou melhor. Uhum. Hoje as pessoas não têm muito essa ética, manda o aluno do aluno do aluno, e aí o contratante que se dane, né? O cara resolve o problema dele, mandei um cara lá. Uhum. Então essa falta de compromisso que eu sinto em diferentes gerações. Aí depois o Sandoli acabou perdendo um pouco a força porque ele acumulava a função de presidente do Conselho Federal, do Conselho Estadual e do sindicato, o que por lei é ilegal. Uhum. Mas ele vinha levando, ninguém reclamou, até que um tempo, é que eu falei para você, as gerações vão mudando, né? Algum pessoal lá começou a ver, falou, tá errado isso aí. Aí ele abdicou do Conselho Estadual e do sindicato e assumiu o federal. Aí o professor Roberto, que era o substituto dele, o vice-presidente, assumiu a presidência. Ficou acho que 6 anos, parece. É Roberto Teixeira, não? Não, professor Roberto Bueno. Bueno, isso. Assumiu a vice-presidência. Aí ele assumiu, chegou a um ponto que em 2016, mudança de geração, solicitaram para o Conselho Federal, que aí o Sansano já tinha falecido. Quem era presidente do Conselho Federal era o Alemão. Solicitaram uma intervenção federal da ordem estadual, alegando o problema de corrupção, desvio de função, desvio de verba, essas coisas. E aí que o negócio implodiu. O Ministério Público foi lá, fez a intervenção, trancaram a porta, também foi da noite para o dia. E aí o professor Roberto já deixou de ser... Elegeram uma diretoria provisória. O Márcio Teixeira, presidente, ele foi, acho, como secretário. Aí o Ministério Público chegou, sentou na mesa e falou o seguinte,
o que vocês precisam fazer? Auditoria. Para eu poder liberar esse negócio aqui, senão... Aí fez auditoria e a casa caiu, né? Usando a gíria, desculpa. Gíria de bastidores. Aí foi descoberto que houve muito desvio de dinheiro da administração em São Sandoli. O professor Roberto está vivo ainda, ele está respondendo alguns processos. E aí, no ano seguinte, descoberto tudo isso, feito auditoria, o Márcio aí assumiu a presidência. Está lá até hoje fazendo um excelente trabalho. Mas o que aconteceu? Nesse tempo todo, a ordem perdeu credibilidade porque o São Sandro era muito rígido e não queria conversar com o músico, não queria saber de nada. Isso é verdade. É verdade mesmo, porque a sala dele, que é a nossa sala hoje, é uma porta de vidro que em 2 seguranças nem entrava ninguém. É verdade. Agora, hoje, a ordem dos músicos, a porta fica aberta. Sim. Então, falando, a geração muda. Isso é verdade, viu? Eu sou testemunha, é verdade. Não, você não tinha acesso a ele. O professor Roberto, eu conversei com ele 2 vezes. Ele era um pouco mais acessível, mas... Sim, não tenho nada contra a pessoa dele, mas assim, a gente, como eu estou na função, e o Márcio também, ele que está dirigindo a ordem, e o Ministério Público solicitou, foi detectado algumas coisas irregulares durante a administração dele, que ele está respondendo agora. Inclusive, a ausência do presidente hoje é por causa disso, que ele está com o advogado hoje, que eles vão ter audiência, tem que resolver. Tá. Aí, nessa brincadeira toda, teve 17 processos, foi confirmado tudo, os problemas, desvio de mais de 15 milhões, uma coisa... E resumo da ópera. O Márcio assumiu a presidência com 2 milhões e 400 mil reais de déficit. Nossa. Perdemos a obrigatoriedade de inscrição através de uma DPF solicitada pelo deputado Gianazzi, 2017. Então é o seguinte, o músico... a justificativa para a DPF, que o ministro assinou do STF, é o seguinte, que a música ela está amparada no artigo 5º, livre expressão artística. Lindo. Maravilhoso. Livre expressão artística. Está lindo. Está lá. Artigo 5º. Manifestar não é obrigatório se associar. Tá bom. Só que esqueceram que as pessoas que fazem a livre expressão artística têm que pagar conta. São os músicos que eu falo para você, a diferença de músico e artista. Os boletos chegam, né? Livre expressão artística. Aí o que aconteceu? Os empresários falaram, agora caiu a cara, agora, bicho. Só para você ter uma ideia, shows artísticos, de artistas grandes aí que vocês vão assistir. Ah, que lindo, paguei R$600 para assistir o show não sei de quem. Às vezes um músico que está fazendo parte ali está ganhando R$300. E o cachê era 1.500. Então, deu uma... Deu por quê? Porque é o seguinte, o que tinha, que segurava, que mantinha representante, era a ordem dos músicos. Só que os músicos, é o que eu falei para você do negócio da idade, eu trabalho com jovens. Os músicos não entenderam que o Sandro já faleceu, mudou a diretoria, o Ministério Público está com a gente aqui, todo mês tem que prestar conta. Mas o cara não quer saber, ele prefere aquela história velha. E aí, para ele justificar essa história velha, ele vai lá, não, é livre expressão artística. Eu já tive músico falando isso para mim. Eu falei, por que você não vai na ordem? Não, que agora é livre expressão artística. Eu falei, meu, você tá louco. Então, o que aconteceu? Nós voltamos antes de 1960, que é como era a exploração. A ordem surgiu porque o músico era explorado. Que nem, eu vi um podcast que o cara perguntou pro cara, por que o cachê de um artista era 100 mil, o músico ganhava 1.500, hoje o cachê é 300 mil e o músico ganha 300. Ele falou, a conta não bate, por quê? Porque não tem ordem dos músicos para encher as paciências do cara. Assim, encher as paciências que eu digo é o seguinte, é agir na legalidade. Porque a função da ordem, viu, pessoal, músicos aí em geral, até a sociedade, é bom saber, a ordem dos músicos, ela regulamenta a profissão de músico. Músico é prestador de serviços musicais, não é o artista. O artista também tira inscrição. Então, nós representamos os músicos nas esferas federal, estadual e municipal, que é o que o presidente Márcio vem fazendo hoje também. Nós estamos conversamos com o Mário Frias, o presidente acho que vai esse mês conversar com a ministra da Cultura, conversamos já com a secretária de Cultura, Aline, do município de São Paulo. Eu estou falando de São Paulo, que é em São Paulo. Aqui em São Bernardo já conversei também, eu preciso conversar com a atual agora. Mas o que é? A Ordem dos Músicos, até 64, ela tinha uma função de 64 até 2016, o pessoal esquece. Na realidade, a Ordem dos Músicos tem 10 anos de vida. 60 a 64, 2016 até agora.
Então, de 16, quando o presidente Márcio assumiu, nós estamos fazendo o papel dela, que é o seguinte: ir na secretaria e pedir. A Orquestra Sinfônica de Campinas, por exemplo, abriu o concurso. O primeiro item, ser inscrito junto à Ordem dos Músicos. Porque há um entendimento no Supremo Tribunal que é o seguinte: artista e músico. Uhum. Você vai tocar num bar. Você vai fazer show num teatro. Você não precisa ser inscrito. Não é obrigatório ser inscrito. Uhum. Porque é o seguinte, o show, você que está bancando. Agora é o seguinte, você vai usufruir de dinheiro público. Eu pago imposto, ele paga, todo mundo paga, você paga imposto. É dinheiro público, existe prestação de conta. Eu não vou contratar um veterinário para trabalhar na USP sem ele ser profissional, sem provar, porque a forma de contratação é diferente. O dinheiro público você tem que prestar conta. Agora não, você vai abrir edital. Aqui, por exemplo, só exemplo, tá? Em São Bernardo. Show, R$5.000 cada show. Para artistas. Foi lá nós tivemos, agora nós estamos tendo a conferência de música, eu sou delegado da área de música, e eu pedi para mudar. Artistas, vírgula, músicos. Ah, vamos contratar músico. Artistas. Não. Artista não, se você põe músico, você é obrigatório a exigir a inscrição da ordem, porque ele é músico, ele é um profissional de música. Uhum. Agora, aí põe artistas, fica vago. Aí dá uma brecha na lei. Então é o seguinte, artistas, vírgula, músicos, aí vai abrir aqui, concurso, legal. R$5.000, quais os critérios? Ser inscrito na Ordem dos Músicos. Esse é o ônus de você ser músico profissional, meu amigo. Agora é o seguinte, é lógico, todo mundo quer o bônus. Claro. Agora o ônus, qual que é o ônus? Aí a alegação da DPF, à época era o professor Roberto Bueno. Eu frequentei a ordem, que estava essa confusão, e eu sempre gostei de ouvir os dois lados. E eu também fui no gabinete do Janazzi, conversei com ele, tinha até amizade, e eu participava da reunião lá e ia na Ordem dos Músicos ver o que estava acontecendo. Fiquei no meio do campo, porque à época eu queria saber se eu ia pagar a ordem ou não, porque eu também não estava pagando a ordem, porque eu não estava concordando. Era a geração nova. O Márcio também não estava concordando. Os conselheiros que estão hoje também não concordavam. Pô, vou pagar a ordem, não está funcionando? Não estava funcionando. Aí, eu fui em umas 3 conferências lá na Assembleia Legislativa, e uma delas fez com que eu falei, pô, o deputado está certo na sua competência, tá? Não existe erro. A gente tem que ver que é o seguinte, nesse universo não tem nada errado, cada um tem um ponto de vista. O ponto de vista dele, num discurso que ele fez, não veio com o meu ponto de vista. Que ele falou, essa DPF, foi falando lá os discursos, que explora o músico porque ele não tem condições de pagar a anuidade. Legal. Ele falou o valor da anuidade. Sabe quanto é hoje, se você dividir por mês? R$16. Aí eu, na hora, eu falei, se o músico não tem condições de pagar R$16, então o problema não é na Ordem dos Músicos. O problema é na Secretaria de Cultura, que não está gerindo renda para os músicos. Se o cara não consegue pagar R$16 por mês, pô, é o preço de um chopp, aí você vai num bar. Sim. Então eu falei, essa alegação foi apelativa, porque ele omitiu, não mentiu, ele falou a verdade. O músico não tem condições de pagar. Aí o pessoal bateu palma lá, que o músico nem sabia. Aí eu falei, agora é o seguinte, eu vou pro outro lado ver o que posso fazer pela ordem. Porque eu falei, não vou, o cara usou um discurso aqui e omitiu uma verdade, que era o mais importante. Quanto é a anuidade? Pô, deixei de tomar esse suco aqui, porque é muito caro. Mas você perguntou o preço? Então, hoje está dando R$16 por mês, Dá 50 centavos por dia. Sai 255 por ano. Então é o seguinte, aí você explica isso para o músico, que é adepto à livre expressão artística, ele fala, não, mas é muita grana, não sei o quê, e o que ela dá para a gente? A Ordem dos Músicos não é sindicato. A OAB não é sindicato, por isso que a OAB tem associação, Casa do Advogado. A Ordem dos Músicos, Ordem do Advogado, existiu para regulamentar a profissão e representar nos poderes. Então é o seguinte, você, músico aqui de São Bernardo, estou falando aqui da gente, estou com problema, procura a ordem, aí nós vamos encaminhar, nós tivemos um problema em Santo André, fomos lá, o músico para não se identificar, porque às vezes pode sofrer represália, porque a gente também trabalha com pouca gente. Sim. Você está numa orquestra de 10 pessoas, pô, quem foi que reclamou? Já é mais difícil mas agora se chegar e levantar o braço e falar. E outra coisa, não existe briga.
o que a gente quer é o seguinte, não é briga. Nós temos que ser amigo da pessoa que gera emprego pro músico. Sim. Então tem que instruir, né, a casa. Uhum. Por que não faz nota contratual? A nota contratual falaram que é o seguinte, não vai gerar vínculo empregatício. Muito pelo contrário. Ela te dá a garantia de que o músico, o Flávio, das 8 da noite a 1 da manhã, no bar tal, fez esse serviço. E que o Flávio não vai mandar substituto, que é o que ocorre. Aí o cara vê seu trabalho num bar, eu quero você. Aí você vai lá, cobro R$500, tá bom. Aí você arrumou um trabalho por 700, você fala, ô João, dá pra você ir no meu lugar? Eu te pago 400. Aí o músico já terceiriza. Aí o dono do bar chega lá, pô, não era você que eu contratei. Mas ele não tem nota contratual. Só que é o seguinte, é uma prática que, infelizmente, os músicos preferem fazer isso porque ele tem mais liberdade que aquele negócio do ônus. Ele quer só o bônus. Não estou falando de todos. Tem muitas pessoas honestas que, mesmo não sendo inscritos, eles procuram seguir a ética, porque é o seguinte, ele sabe da importância social dele. Então é o seguinte, primeira coisa, você tem que saber qual é a sua importância social. Para que você veio no mundo? Um motorista de caminhão, para que ele vem no mundo? Se ele ficar reclamando que ele está viajando todo dia, ele vai morrer de úlcera e não vai descobrir a essência dele. Agora, se o cara sabe que, estou levando comida daqui para o Mato Grosso, ele vai numa boa volta. Então, qual a sua importância social? Descobriu. E ele vai ainda ouvindo música. Eu sou a cigarrinha do formigueiro. Eu sou a cigarrinha do formigueiro lá. Qual que é você? Agora, o que a sociedade quer ouvir? É brega, é ruim. Mas você é músico, meu amigo. Você acha que o motorista de caminhão quer pegar só a Rio, só quer pegar a Dutra? Às vezes ele pega umas estradinhas que ele fala, mas é o ônus do serviço. Não faz parte, né? Agora é o seguinte, você presta serviço musical, o cara te contrata, eu quero que toca tal. Pô, mas é brega pra você, eu quero que você toque e acabou. Aí você junta uma graninha e no final do ano você faz um show beneficente, que você pode procurar a Secretaria da Cultura da sua cidade, falar, tô com um show beneficente, que foi o que eu fiz em maio. Juntamos 400 pessoas, eu tive meu prejuízo, meus gastos, mas estava tudo planejado. Mas eu fiz, eu gravei, não fiz, toquei o que eu queria, convidei quem eu queria. Diferente de eu chegar no bar, eu trouxe meu amigo para tocar um autoral meu aqui, o cara falou, bicho. Aí o que você faz? Você faz o seu show, chega na prefeitura, tô com um show beneficente, por exemplo, eu quero doar, eu quero fazer esse show para a PAI, quero não sei o quê. Você vai lá, faz seu show autoral, faz o serviço social e pronto. E todo ano você faz ou grava uma música, a cada 3 meses vai gravando. Meu amigo, você é o seguinte, a música, a arte, ela precisa de um mecenas. É verdade. É mecenato, verdade. Por isso que a Lei Rouanet é lei de mecenato. Na realidade, o mecenato o que é? A empresa, ao invés de deixar 100% do imposto para o governo, uma parte dessa, em forma de mecenato, vai para o artista. Então é isso, você precisa de um mecenas. Então você precisa o seguinte, você está no bar lá, você não gosta do que você toca, mas lá está dando grana. Então lá é seu trabalho. Agora você quer ser um artista, então é o seguinte, você vira um empresário e o produtor e o patrocinador de você mesmo. Isso mesmo. É isso. Brasa, como nós estamos aí, velho? Ô, Brasa. Nos finalmente. Ô, Brasa, falei pra caramba, hein? Não, falou top. Poxa, muito bom. Agora, resumindo, só, posso? Pode. Terminando só da ordem, então. O que é a ordem dos músicos hoje? O mais importante. Aquela porta de vidro não existe mais. Existe, mas está sempre aberta. A ordem dos músicos hoje não tem faturamento. Eu vou falar real porque é o seguinte, a gente tem que falar real porque a filosofia do presidente Márcio seguinte é transparência. Nós estamos com um déficit de 2.400.000 deixados por outras administrações. A administração do Márcio até agora não tem nenhum déficit, muito pelo contrário. Estamos totalmente... somos bem recebidos pelo Ministério Público. Todos os órgãos federal, estadual, municipal nos elogiam que nós estamos fazendo um trabalho certo, correto, estamos trabalhando, fazendo o que tem que ser feito. Quando o Márcio assumiu o seguinte, o que está aqui na lei? Ordem dos músicos, representar o músico, zelar pela ética, é isso aí que a gente tem que fazer. Então é o seguinte, nós estamos fazendo a nossa parte, não é obrigatório ser inscrito, mas nós estamos lutando para justamente aquele entendimento de que o dinheiro público precisa ser justificado. Então é o seguinte, nós estamos lutando para isso. Precisa ser justificado. Como é que vai contratar um músico? Você é músico? Manda um CD. Não, é artista, eu quero saber do músico. Quantos músicos não tem aqui no ABC? E o cara paga a conta, paga um monte de coisa. Aí ele não tem acesso, às vezes, a um projeto cultural, porque ele é músico, não é artista. Não, é um entendimento errado. A gente tem que valorizar essa palavra músico. Sim. Músico é uma profissão. Em 60 foi regulamentada. Antes de 60 era um caos. No início do século XX, então nem se fala, no final do século XIX,
Vocês não têm ideia. Um dia que tiver tempo eu conto um pouco a história. O pessoal Mas está voltando, porque agora o neguinho tá trabalhando por R$100 a hora. então, Por comida, cara. Sim. Por lanche. aí o que acontece? Aí foram lá. Vai o pessoal na ordem, você é inscrito? Não. Aí é o seguinte, reclamaram que a ordem não pediram uma vez, solicitaram lá, teve uma manifestação. Por que a ordem não foi? Seguinte, vamos usar... Não vou usar a ordem dos advogados, vou usar um clube. Uhum. Você entra no clube com seu amigo, eu sou sócio, você não é. No Sesc. Você vai no Sesc. Você pode usar uma parte da dependência. Justamente. Agora, se você quiser ir na piscina, você precisa fazer o quê? Fazer... Precisa ser sócio. Sim. É o que eu falei para você. A lei é um ponto de partida. Uhum. Agora o Sesc fala, não, vai você não. Aí você fala, por que eu não? Então é o seguinte, meus amigos, R$16 por mês para manter a Ordem dos Músicos representando. Agora é o seguinte, vocês têm que esquecer esse ranço do passado. Um já faleceu, o outro tá vivo, mas está respondendo os processos. E o Márcio, toda a direção, nós estamos lá. Pra você ter uma ideia, na pandemia, nós conseguimos 30 toneladas de alimentos para músicos, sem dinheiro, sem nada. Eu acompanhei isso aí, eu vi. É verdade. O que aconteceu? O presidente me ligou e nós conversamos também com o Dr. Valdir Tirapani, aqui de Santo André. Foi coincidência. Mesmo ligaram assim, vamos fazer, vamos. Aí ele colaborou aqui também, mas o forte foi lá na ordem. Aí nós colaboramos. Eu era nem conselheiro, nada. Eu estava ajudando a Ordem dos Músicos. Uhum. Porque eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pela categoria. Eu tinha essa necessidade. Foi aí que depois o Márcio me convidou para ser conselheiro. Uhum. E aí, nesse pandemia, haviam filas de músicos lá. Nós ajudamos, fizemos campanhas aqui em São Bernardo para pagar aluguel. Eu fiz campanha com o pessoal civil, nós arrecadamos dinheiro aqui para o cara pagar aluguel. Tinha um que tinha quebrado geladeira, fogão. Aí, o músico caiu um pouco a ficha de que um músico é diferente de artista. Não tinha trabalho musical. Uhum. Aí o músico falou, aí tudo bem. Aí qual o critério que o presidente nós conversamos? Atender músico em geral. Aí não teve nada de ser inscrito ou não. No início a gente pedia algum vídeo, depois paramos de pedir, o seguinte, não vamos pedir. Aí liberou para os músicos em geral. Lógico que tinha um controle, ele recebia por mês, não foi bagunçado. Nós organizamos tudo, tem um controle, tá tudo fechado hoje o controle, certinho. tudo guardadinho, se alguém precisar. Inclusive foi pedido, que infelizmente, né, tem pessoas que acham que a ordem ainda é aquele jeito antigo, questionou a arrecadação. Mas ainda bem que nós fomos organizados, foi tudo feito de amor mesmo, não foi todos voluntários. Nós tivemos que levar no Ministério Público a relação dos doadores, quem recebeu, quando recebeu, tudo. Porque teve pessoas que falou que a ordem não estava fazendo coisa legal. Nossa. Mas aí, Que bom. calou, Trabalho né? bom, né? Então foi isso. Agora o nosso trabalho é isso, é para valorizar a profissão. Então é isso. Músico é uma coisa, artista é outra. E vamos valorizar músicos, hein, pessoal? Músicos, presta atenção para a ordem lá, tá bom? É isso aí. Júlio Versolato. Olha, de coração mesmo, eu agradeço. Flávio. Você tem muita coisa pra gente falar, ainda vai ter outras vezes, né? Eu agradeço de coração mesmo você estar aqui com a gente. Dê seu último recado pro pessoal e contatos para quem quiser falar com o Júlio, Tá bom. com a Eu ordem, agradeço entendeu? a presença, agradeço, Flávio, ao Brasa também pela oportunidade, parabéns aí pelo espaço. Beleza. Tá vendo? É um espaço que tem aqui, né? Eu vou falar de regional, porque eu sou aqui de São Bernardo, mas eu fico, metade da semana fico em São Paulo e metade aqui. E eu me preocupo muito com a nossa cidade, né? Porque minha família é uma família tradicional e a gente tem bastante história aqui. E uma questão também de participar da democracia, né? Claro. Democracia é isso, é o que eu falei. A cidade não é do prefeito, a Câmara Municipal não é dos vereadores. A Secretaria de Cultura não é do secretário. Eles são os representantes que nós elegemos. Alguns indiretamente, por recomendação da pessoa que nós nos elegemos. Então é isso, é simples. Não complicar as coisas. Querer ir para a guerra, não existe mais isso. Hoje é conversa. A Ordem dos Músicos, vou falar em nome da Ordem. A Ordem dos Músicos é o seguinte, ela está cumprindo o seu papel, que é representar o músico nos poderes. Representar, só que é o seguinte, a gente precisa de representantes, que são vocês. Enquanto vocês não saírem do quartinho escuro, ficar lá vendo o fantasma das ex-administrações, vocês vão ficar aí reclamando e vão perder a oportunidade. Nós estamos com um leque de coisas para fazer, mas assim, a gente precisa de apoio, porque quando nós vamos conversar com políticos,
A conversa é o seguinte, ele quer saber como funciona, como está funcionando. Em relação ao Ministério Público e as contas e ao nosso plano de metas, o Ministério Público e os políticos estão dando os parabéns. Uhum. Tá? Excelente administração que o Márcio está fazendo e a escolha das pessoas também. Mas agora, o material humano, que é o músico profissional, assim, ele vai deixando as coisas, assim, eu não sei o que acontece. A gente tem que, às vezes, como eu falei, sair um pouco da parte emocional e ver razão. Para que serve a ordem? Vou pagar todo ano esse negócio, não sei. É o seguinte, é igual você ter seguro de carro, meu amigo. Você pode não usar nunca. Você fala, pô, se eu pagar em 10 anos, dá para comprar outro carro. Então tá, não paga, compra outro carro. Aí amanhã você sai, bate o carro. Então é isso. A ordem é um seguro de vidas. Você precisa ter para a gente fortalecer. E a gente precisa resgatar com a mesma força que teve em 1960. Que teve uma adesão geral, não foi uma coisa obrigatória que fica essa lenda toda aí. Uhum. Depois de 64 começou a andar, ficou meio complicado com a administração que estava. Mas assim, a gente está resgatando, fazendo nosso trabalho. Eu estou totalmente tranquilo em relação à história, que daqui 20 anos falar, pô, ele foi vice-presidente, o Márcio foi presidente. Porque é o seguinte, nós estamos fazendo um papel limpo e para o músico mesmo, que é o objetivo da Ordem dos Músicos. Então é isso. Mais uma vez agradeço aqui, eu sou aqui de São Bernardo, a gente tem uns projetos, eu além de desenvolver os projetos, eu tenho projetos sociais que a gente sempre fez, é que agora, é que eu falei para você, está organizando para poder tornar ele público e poder participar da disponibilidade de verba que cada área federal, estadual, municipal disponibiliza. Não é pegar dinheiro público, nada que as pessoas também confundem. É você usar o que está à disposição e preencher os requisitos para você poder utilizar e oferecer de volta à sociedade, que é essa a função do músico. É o que eu falei, o músico trabalha com música. O artista faz o que ele quer. Uhum. Então é o seguinte, se você quiser fazer um show de malabarismo tocando trompete, você faz. Mas não vai fazer no bar do cara lá, porque o cara fala, bicho, aqui você tem que tocar isso. Então é isso aí. Mais uma vez agradeço. Parabéns aí para vocês. Excelente estrutura. Estou à disposição, tá bom? Deixa o seu contato aí. Melhor ainda, vou passar o da Ordem dos Músicos, Tá, né? pode ser. O e-mail, vicepresidência@ombsp.org.br. E o meu celular é 11 97613 9965. Eu sei que talvez muitas pessoas vão discordar do que eu estou falando, mas é o que eu falei, a gente vive numa democracia e democracia são os debates. Se estiver discordando, melhor ainda, porque para a gente poder chegar num acordo, porque eu estou numa função, o presidente Márcio está em outra, mas nós não somos os donos da verdade. A gente pode estar equivocado. Talvez esse equívoco seja por questões que você não passou o seu ponto de vista, que pode ser a salvação também ou ajuda para os problemas. Certo. Então é isso. A Ordem dos Músicos ela é aberta para a gente bater papo e conversar e chegar no meio termo comum. Muito Tá bom. bom? Obrigado a todos, hein? Obrigado, Julião. Obrigado mesmo. E agora, Brasa, é nóis, Brasa? Lá, né? Então, ó, pessoal, você que está aí do outro lado, está curtindo aqui o nosso podcast cultural. E se você quer ser um patrocinador, um apoiador do nosso projeto, vai aparecer aqui um QR Code, eu acho que é por aqui, né? Que o Brasil me põe aqui às vezes e tal. E aí você vai vir lá e vem e PEF, pronto, você virou um patrocinador, um apoiador do nosso podcast. Aí se você fala assim, puxa, acho que eu vou me inscrever para mais gente, o pessoal ver mais, né, impulsionar mais, aí você vem aqui, vai aparecer um sininho, que eu nunca sei onde tá, acho que tá aqui, eu não sei se tá aqui, tá por aqui. Aí você vem, fala assim, eu vou me inscrever. Aí você vai lá e pif, pronto, você se inscreveu no canal Flavesp Podcast, tá bom? Eu, Flávio Véspero, agradeço de coração você aí do outro lado. Muitíssimo obrigado e até as nossas próximas entrevistas, ok? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Júlio. Obrigado.